Olá, seres de luz. Tudo bem com vocês? Sou a Lourdes Vieira. Hoje atuo muito pouco, mas não é justo eu ter esse conhecimento e não passar para quem está aprendendo, para quem realmente quer aprender e está iniciando em pintura em tecido, que tem amor a esta profissão. Ok, gente? Ok, meus seres de luz? Vamos lá, então? Vamos começar. E seja o que Papai do Céu quiser. O primeiro passo é a compra da lâmina de Eucatex, ou tábua, como queira. Mas o nome certo que eu aprendi é lâmina de Eucatex, que você encontra nas ferragens de construções, de materiais de construções. Bom, você vai cortar ou pedir para alguém cortar. Eu usei a serra tico-tico naquela época, nem sabia usar direito. Usei serrote, enfim, peça para alguém cortar, se caso você não tivesse esses outros materiais que não vem o caso. Não é tão difícil de cortar. De repente, até na ferragem mesmo, eles já cortam para você. Ok? Vamos lá, lâmina de Eucatex ou tábua. Aliás, 50 centímetros, 50 no caso, desta lâmina, esse pedaço, para pôr o tecido de tergal, que também você vai ter em mãos. E na mesma medida, 50 por 50. Depois dessa tábua preparada, uma cola da Acrylex, permanente da Acrylex, tá? Pode ser um vidrinho pequenininho, não precisa ser um tubo grande, ok? E você vai usar um pincel comum, no momento é um pincel comum para usar esta cola, ok? Passar na tábua levemente, pouquinho, sabe? Uma camada toda ela, mas levemente. Só com a pontinha do pincel, molha ali no próprio vidrinho e já vai passando na tábua, ok? Feito isso, deixe secar por de 20 a 30 minutos, tá? Esta parte já está pronta, preparada, deixando secar depois de seco. Você vai usar 50 por 50 também, da mesma medida da tábua, o tecido de tergal branco. Colocando o transmissor papel carbono em cima desse tecido. Após o risco de desenho que você irá pintar, nesse caso, o risco de morangos e folhagens. Coloque em cima desse risco de morangos papel transparente, papel manteiga ou papel vegetal, de modo que você possa visualizar o risco e copiar para esse papel. Eu fiz um pequeno resumo aqui, gente, porque é muita explicação, então, para não me perder e não errar com vocês, né, ou errar pouca, mas vocês com o tempo conseguem entender. Feito isso, copiou o risco. Depois de copiado, com cuidado, você retira do papel transparente, mais o risco, mais o carbono, ficando só o tecido com o risco transferido de morangos e folhagens, ok? Preparando os materiais para pintar esse risco de morangos no tecido que está colado na lâmina de Eucatex. Pegue um a um de seus pincéis da marca Condor, de cerdas macias, de número 6, 8, 10, 12, 18 e filete número 00. É o menor pincelzinho e vocês vão usar somente no final desse trabalho. Com uma tesoura, que você já deve ter por aí, uma tesoura boa de corte, que você provavelmente já cortou o tecido, lógico que já está preparado. Corte as pontas dessa cerda dos pincéis em forma de lua. Exemplo.
Pega o pincel virgem que você comprou. Todos eles você pode fazer, menos no filete. O filete 00 é o pequenininho e esse é por último. Você vai dar só um piquezinho nesse filetezinho, na pontinha dele, tá? Nos demais pincéis, você vai fazer o mesmo processo. Corte os cantinhos dos pincéis. Assim, gente, ó. Aqui já tem um cortado, no momento. Você vai cortar esse cantinho, mais esse cantinho. E aí vai dar aquele pequena lua para ficar desta maneira, ok? Ó. Esse é o número 12, que eu estou pegando como exemplo. Mas vocês vão ter que ter todos os números, porque vocês vão usar todos os pincéis nesse risco de morangos e folhagens, ok? De folhagens. Feito isso, o filetezinho, que é o pequenininho, não esqueça. É só um pequeno piquezinho na pontinha, assim, só para... Nem uma pontinha de cabelo. Você pegar lá aquela pontinha fininha, sabe? Aquela pontinha assim, na pontinha, ok? Assim. Pega a tesoura e, ó, corta só na pontinha. Vamos continuar com todo esse amor e carinho na preparação. Em seguida, após aparar os cantos dos pincéis, dê o acabamento arredondando levemente, formando a meia-lua, como eu expliquei para vocês, ok? Ainda preparando os pincéis. Com uma gilete comum, uma pequena lâmina de corte, mais ou menos o nome é esse. Dê um pequeno corte rente ao cabo do pincel, cortando minimamente algumas cerdas, deixando a camada de cerdas mais leve, menos grossa. Corte com a gilete. Com a gilete, você pega, no caso, a gilete, não tem no momento, e corte esta parte aqui, ó. Rente aqui, ó. Rente aqui, ó. Estão vendo, gente? Rente aqui. Aqui onde está minha unha, ó. Rente. Dê um pequeno cortezinho assim com a lâmina, levemente também, para tirar algumas cerdas, para não ficar tão grosso. Ele vai ficar mais leve, ok? Feito isso, pega uma lixa de unha. Aí você vai pegar a lixa, acho que meu dedo é a lixa, e você vai fazer isso aqui, ó, nos dois lados. Não muito, só o suficiente para eles voltar a ficar macios as cerdas novamente, certo? Continuando com as compras dos materiais. Para comprar as tintas, e quais as tintas são? Você tem que ter papel e caneta na mão para anotar, gente. Tinta para este molde de morangos e folhagens, que é o que vocês vão precisar no passo a passo que eu vou dar depois, explicando como pintar desde o início. Vamos começar a dominar o pincel já. As tintas para este molde de morangos e folhagens, tinta para tecido, da marca Acrylex, nunca esqueça, e os pincéis da marca Condor. Nas cores branco, preto, vermelho escarlate, cinza lunar, azul celeste, amarelo ocre ou ouro, ocre-ouro, amarelo limão, vinho, verde folha, clareador incolor, é um tubinho incolor, e verde olívia e sépia, ok? Feito isso, comprou as tintas estão aí, tábua de alcatex preparada, um tecidinho ali em cima com risco pronto, as tintas todas ali, os pincéis todos aí já aparados. Tem um vidrinho desses de conserva de pepino, pode ser qualquer vidrinho. Coloque metade de água e os pincéis dentro, ok? Coloque os pincéis, menos o filete, o 00, que é o mais pequenininho, esse você deixa fora. Esse não vai na água, a não ser para limpar depois, quando você for usar, ok?
ok? Menos o filete do 00. Dentro desse vidrinho, coloque então os pincéis. Aqueles vidrinhos de conserva de pepino pode ser, tá? Para dar um exemplo melhor. Pega o pincel maior, número 18. Retire da água com um paninho úmido, para você secar o pincel, dar uma enxugada naquele excesso de água. Tá? Com a tinta clareador transparente, ainda com o tubo fechado, sacuda para misturar este conteúdo. Sacuda bem, abra a tampa e com a própria tampinha, não precisa de planilha, de pratinho, nada, é mais prático, tudo prático aqui. Você carrega o pincel de número 18 como se fosse uma pazinha de lixo, como se fosse uma pazinha de lixo. Retira o pincel, sugue o excesso da água com um pano. Esse vai ser o processo de vocês até o final dessa pintura, dessa criança aí, tá? Com outra cor de tinta na cor azul celeste, repita o mesmo processo, pintando o fundo de cima, atrás das folhas, por cima do cinza lunar. Clareador, cinza lunar, mesmo sentido. Tá? De um lado ao outro. Aí vocês vão formando o céu, representando o céu. Repita o mesmo processo na parte de baixo, inferior. Com clareador, usando o pincel maior número 18, passando a tinta clareador, coloque dentro da água, retire e sugue com um pedaço de pano, o mesmo processo como eu havia falado. Feito isso, como eu disse, eu fiz um resumo aqui, porque é muita coisa, gente, para me lembrar, e eu não quero deixar escapar praticamente nada para você seguir esse passo a passo, como eu falei para vocês. Pega a tinta na cor sépia, sacuda com ela fechada, com o tubinho fechado, sempre com o tubinho fechado, ok? Para misturar o conteúdo, misturar essa tinta. Com a tinta que está na tampa, com o pincel número 12, dê o fundo com a cor sépia, palhando delicadamente para representar o chão onde os morangos e folhas estão, ok? Agora sem o clareador. Pega o pincel número 12 ainda e pinte com a cor amarelo-limão, dando o fundo base nas folhas laterais dos morangos. Uma folha, duas folhas, pode ser, para dar esse fundo. Feito isso, coloque novamente o pincel de molho na água, mesmo processo, dentro do vidrinho. Retire o pincel de número 10, agora, e sugue com um pedaço de pano. Ok? Pega a tinta verde folha, sacuda a tinta, o mesmo processo. Toque na tinta que está na tampa com as pontas das cerdas. Só tocar, levinho, ok? Só um toquezinho na tampinha onde está a tinta. Bem pouco. Espalhe novamente na parte de baixo dessa folha, sentido para cima. A folha, e aí você vai passar sentido para cima, sabe? Até o meio. Pegue de dentro do vidro a água, com água, o pincel número 8, tá? Suga com o pano, tirando bem o excesso da água, bem sugado, o mesmo processo, ok? Pega a tinta de cor verde oliva, sacude com o pincel de número 8, carregue como se fosse uma mini pazinha. Lembra do início que eu expliquei? Se fosse uma pazinha de lixo, só que é uma mini pazinha. Só um ladinho da cerda com essa tinta. Coloque o lado que não tem tinta no pincel para o lado de dentro do risco da folha. E de baixo para cima, como se fosse escada, uma escadinha. Tá? Então, vou mostrar um rascunho que eu fiz aqui para vocês. Ó, rascunho. Viram? A escadinha, aí você vai fazendo, pintando. Assim, ó. Aqui para cá.
Dá uma puxadinha de leve. Novamente, daqui para cá. Dá uma puxadinha de leve. Se tá pouca tinta, repita o processo, ok, gente? E vem vindo, vem subindo a escadinha. Vem subindo a escadinha, ok? Do outro lado, a mesma coisa. Esse lado com tinta vai ser aproximado no desenho, aqui no risco. Puxando. Aqui, vamos subindo a escadinha. Aqui, vamos subindo a escadinha até o final da folhinha. Ok, gente? Vai repetindo esse mesmo processo. Vai repetindo esse mesmo processo. Colocando o pincel na água, limpa, suga com o pano e repete cada degrau da folha, até em cima dos dois lados da folha, como expliquei agora e mostrei. Lembre-se, carrega o pincel de um lado, o lado que tem a tinta é o lado de dentro do risco, na folha. O lado que não tem a tinta no pincel é apoiado no tecido, dentro da folha, como expliquei. Aqui está um rascunho, gente. Eu estou realmente lendo para vocês. Não é fácil, não. Não é fácil fazer esse resumo. Para mim é mais fácil pintar. Vamos lá, vamos continuar. Pintou as laterais das folhas, 2 folhas, lado dos morangos, nas laterais dos morangos. Pintando agora os morangos, ok? Primeiro morango do lado direito. Com o pincel de número 6, pinto todo o morango com a tinta de cor amarelo-limão. Esqueça o clareador. Todo morango. Pinto todo ele. Feito isso, o mesmo processo, mergulhe o pincel na água para limpar. Sugue com o pano úmido e pegue a tinta de cor vermelho e escarlate. Vamos criando a nossa primeira arte. E com isso já vamos dominando o pincel. Seguindo com o morango. Pegando a tinta vermelha escarlate, como eu falei, sacudo o tubinho, mesmo processo. Agora, pegue o pincel número 6, carrega o pincel de um lado e descarregue da parte de baixo do morango. Vai espalhando sentido para cima. Sentido para cima, gente, olha, assim, ó. Tinta escarlate aqui e vai espalhando, espalhando. Não, até chegar um pouquinho perto do meio, tá? Ó, com esse movimentinho aqui. Ok, gente? Puxando, espalhando, venha de cima para baixo, espalhando pelo sentido, pelo meio, tá? Sempre. Deixando, nesse caso, você faz isso aqui e isso aqui nas laterais. Aí depois você vem puxando assim. Quando tiver que puxar, puxa de cima para baixo, que eu expliquei aqui. Sempre assim, gente, ó. Sempre de cima para baixo, puxando. Aí você vai descendo a escada. Descarrega a tinta e aí você, ó, vai descendo a escada. Puxando até quase o centro dele, ok? Deixando o amarelo-limão aparecer no centro do morango, do risco. Novamente o mesmo processo com o pincel na água, retire, sugue com o pano, carregue o pincel com a outra cor de tinta, a cor vinho, para contornar o risco em volta do morango, escurecendo as laterais de baixo para cima e laterais, espalhando levemente para o centro do morango. O mesmo sentido, o vermelho escarlate, você vai repetir com vinho, ok? Segue a quinta e última parte da pintura no morango. Feito o contorno com tinta vinho. Com o mesmo pincel de número 6, pegue a tinta na cor branco. Pouquinho, carregue pouquinho o pincel. Somente na ponta das cerdas, ok? Só na pontinha, pouquinha coisa. Descarrega esse pouquinho de branco na parte de cima do pincel. Está o branco, está o moranguinho.
E aí você vai descarregar aqui. Tá a tinta, ó. A tinta tá por cima aqui do pincel. E esta parte que não tem tinta, você vai apoiar aqui para soltar a tinta, ok? Como eu expliquei lá no início. Você vai fazer esse movimento, ó. Passando por cima do amarelo e do vinho, tá? Fazendo com que se misture com as outras tintas. Mas não até o final do morango. Somente aqui até chegar, encontrar as outras tintas. E solte. Então fica levemente. Solte a tinta e puxe levemente. Nesse sentido assim. Tá? Ó, nesse sentido assim. Ó. Levando o pincel. Ok, gente? É tão difícil, né? Feito isso, pega o pincel menor, que é o filete, de número 00, e a tinta preta. Faça alguns pontinhos pretos. Leve bem, lave bem o filete na água, sugue com o pano, com excesso, sugue o excesso da água e pegue a tinta. Branca, tinta branca e repita em pontinhos brancos na parte de cima do pontinho preto. Que fique os pontinhos úmidos, unidos, fica os pontinhos unidos. Assim, gente, ó. O pontinho preto embaixo, faça só os pontinhos pretos, 3 ou 4 pontinhos pretos, assim, aqui, 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 aqui. Aí fez os pontinhos pretos, limpe o pincelzinho na água, sacuda na água no vidrinho, passe o paninho, mesmo processo, sugue o paninho, pegue na pontinha a tinta branca e faça mesmo pinguinho unido nesse pontinho preto, quase em cima do pontinho preto, mas só pegando nele, só encostando nele, uma vez só, e uma única vez, tá? Só encoste aquela tinta ali, só para descarregar aquela tinta, ok? Feito isso, o mesmo filetezinho, terminado o morango, você vai pintar as folhinhas minúsculas do morango, tá? Essas folhinhas minúsculas aqui do morango, tá vendo? A própria do moranguinho mesmo. Também com filetezinho você vai preencher somente com verde oliva, tá? E vai pegar um pouquinho do branco também, vai dar-lhe uma misturadinha por cima, só para dar uma clareada nela, tá? Que aí fica sombra e luz, ok, gente? Ali, no momento que você terminar essa pintura, fazer esse passo a passo, você vai se sentir, já vai saber que está dominando o pincel. E daí por diante, você vai repetir esse tecido, vai repetir todo esse processo novamente, e aí você vai pegando prática, e essa mágica vai sendo criada, e você vai ter muito orgulho disso tudo que você aprendeu. E eu espero, em nome de Jesus, que Deus ilumine cada um de nós, a mim, por conseguir passar o pouco que eu sei para vocês. Foi uma das minhas primeiras dificuldades e acredito que eu vou ajudar vocês nessa, tá? No domínio do pincel. E na prática, gente, é assim que a gente aprende a dominar o pincel. Repetindo esse processo. Repita, é gostoso. Repita com amor, repita com carinho, que eu tenho certeza que você consegue, ok? Beijo, meus seres de luz. Espero ter ajudado vocês nessa dor que você, com certeza, está sentindo, que eu já senti há 20 anos atrás, ok? Boa sorte, que Deus ilumine, que Deus continue nos abençoando sempre. Até mais.